Sejam bem-vindos. Neste momento estaremos dando início ao nosso culto matinal de domingo, Dia do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um. Estejam atentos à leitura da Palavra de Deus, a mensagem que possa trazer edificação aos corações, trazer paz e consolo também a cada um que está nos ouvindo. Então, nesse momento, eu quero convidar vocês que estão conectados conosco nesse momento, para orarmos ao Senhor e agradecer aquele que tudo nos dá, aquele que é o soberano, o grande Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós louvamos e agradecemos o Teu maravilhoso nome, Pai amado, nessa manhã, Dia do Senhor, Pai amado, em que mesmo à distância, Senhor Deus, estamos unidos em Cristo, Pai, e isso jamais vamos tirar. Obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso em que podemos nos reunir, Senhor Deus, para aprender mais do Senhor, cantar louvores e adorar a Ti, Pai, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Pai. Em nome de Cristo, Senhor, seja louvado e engrandecido o Teu grande e maravilhoso nome. Amém. Quero convidar a todos a abrir os seus livro sagrado, a palavra do Senhor Deus, nossas Bíblias, no livro de Salmos, Salmo 147, cujo título da Sociedade Bíblica é Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Então você, na sua casa, os irmãos que estão presentes, podem acompanhar a leitura deste salmo, Salmo 147. Leiamos. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o nosso Deus. Aliás, grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Repetindo o versículo 5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças e entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvem os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Versículo 11. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vamos repetir o versículo 11, irmãos. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Versículo 12. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arrocha o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Versículo 12 diz: Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. E nós também, nesse momento, vamos louvar o Senhor com o hino 63, as muitas bênçãos.
pastor que está trazendo a mensagem. Mas antes da oração, queria que a igreja, os irmãos que estão em suas casas, repetisse comigo o versículo de número 5 do Salmo 147, que diz: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Vou pedir agora que o presbítero esteja orando. Oremos ao Senhor. Pai bendito e bondoso, de fato, ó Deus, temos conhecido Tua palavra, Pai, não apenas como informação, mas de fato como uma vivência, Deus, em Tua presença, ao longo dos anos em que o Senhor tem nos chamado aqui como igreja, que de fato o Senhor é bom. E por isso estamos aqui nesta manhã para louvá-lo e bendizê-lo, porque é muito digno de ser louvado. E este louvor, este serviço, este culto ao Senhor, é pelo motivo de nós entendermos, com uma compreensão profunda em nossa alma, de que de fato o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, de forma voluntária enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados. Por isso também na Tua palavra, Senhor, diz que todos os nossos atos sejam feitos com amor, porque com amor Ele se entregou. Também por amor a Ele, nós executamos Suas ordens, suplicamos a Sua bondade, a Sua misericórdia, para que nos dê força todos os dias, ainda que em tempos adversos e pandêmicos, o Senhor Deus nos sustente. Obrigado, Senhor amado. Abençoa o Teu servo, o pastor Antônio, pastor dessa igreja, Monte Moriá. Deus, dedicado com a sua família, o Senhor fortaleça a fé, ó Deus, a compreensão, para que com esse entendimento, com a sabedoria do Senhor, esteja anunciando a Tua palavra nesse lugar e onde Ele for. O abençoa, o guarda, tanto Ele como sua família, também a igreja neste lugar. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, suplicando do Senhor o perdão dos nossos pecados. Amém. Convido o pastor Antônio, então, que estará trazendo a mensagem. Bom dia a todos que participam conosco nesta manhã, pela página do Facebook, pelo canal da igreja, no YouTube. E é um prazer ter você conosco nesta manhã. Esperamos que Deus já tenha começado a falar no seu coração, desde a primeira leitura do Salmo 147, agora por meio dos cânticos também, cânticos maravilhosos, né, que expressam essa adoração ao Senhor, ao nosso Deus bendito, maravilhoso. E é muito bom podermos adorar o Senhor. E agora, um momento oportuno, amados, para abrirmos a sua palavra e estudarmos, né, meditarmos na palavra de Deus nesta manhã. Então, quero convidá-los nesta manhã para abrirmos nossas Bíblias no livro Carta aos Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos meditar dos versos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10. Abra aí na sua casa, onde você está nesta hora. Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. Verso 19 a 25. Não sei como está saindo o áudio aí na sua casa, né, no seu celular, no seu aparelho, mas a gente está usando equipamentos aqui limitados, né, mas que temos conseguido fazer as transmissões no domingo, pela graça do Senhor Deus. E uma dica que alguém deu é colocar um fone de ouvido no celular ou no computador, e aí você vai conseguir ouvir de uma forma melhor, né, essa transmissão. Pois bem, queridos, então, Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25, diz a palavra do Senhor Deus assim. Acompanhe com bastante atenção na sua Bíblia. Tendo, pois, irmãos,
intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Eu vou ler novamente o verso 23, que diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, verso 24: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos ler mais uma vez o verso 25, leiamos você junto aí na sua casa, comigo. Diz assim a palavra de Deus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Muito bem, queridos, quero convidá-los mais uma vez a nós orarmos nesta manhã, e agora pedindo que Deus se agrade em falar a sua palavra aos nossos corações nesta manhã de domingo. Então curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor graciosamente nos concede. Te damos graças pelo ar que respiramos, pela bondade do Senhor, pela misericórdia que se renova a cada manhã, e certamente nesta manhã de domingo se renovou em nossas vidas, na minha vida, na vida dos irmãos, daqueles que participam conosco nesta manhã. Nós queremos expressar toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor ao Senhor, por todos os benefícios, todos os cuidados que recebemos do Senhor durante a semana. E, ó Deus, expressar a nossa gratidão, nosso louvor, especialmente nossa adoração por aquele que o Senhor é, Deus único, soberano, Criador e sustentador de toda a terra, Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Nosso Deus que é santo, santo, santo. Bendito é o teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos conduz nesta manhã em adoração, louvor ao Senhor. Nós oramos na expectativa, ó Deus, de que o Senhor venha falar a sua palavra aos nossos corações nesta de domingo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Não deixemos de congregar-nos, ou não deixe a sua igreja, é o tema que estamos considerando nesta manhã. Um dos desafios que temos como igreja é o de cuidar uns dos outros. Nós vimos isso na exortação do autor de Hebreus, pelo menos em 2 momentos. E o estímulo e a admoestação de uns aos outros fazem parte deste cuidado. Mas quais os motivos disso? Aqui mesmo nós temos 2. Nós encontramos o texto que lemos: o estímulo às boas obras e a vida congregacional. Quanto ao lugar das boas obras, nós sabemos que as boas obras, elas não salvam. Não é pelas obras que nós somos salvos, não é pelo bem ou mal que alguém faz que essa pessoa pode ser salva, pode ter algum mérito diante de Deus. Não. No entanto, as boas obras, elas autenticam a nossa fé, elas autenticam a nossa relação com Deus, tem a ver com o nosso testemunho de vida, o qual o Senhor Deus fala também na sua palavra. E somos exortados na sua palavra quanto ao testemunho e às boas obras. Essas boas obras, não faz muito tempo nós falamos em nossa escola bíblica dominical aqui na igreja presbiteriana Monte Moriá. Então eu gostaria de convidá-los para estudarmos nesta manhã sobre a vida congregacional.
apenas uma introdução sobre o tema Não Deixe a Sua Igreja, uma introdução à vida congregacional. Nós já estamos, amados irmãos, amigos, há um pouco mais de 2 meses que não participamos do ajuntamento nos cultos na igreja. E eu tenho certeza que para o crente de verdade, para aquele que ama o Senhor, aquele que ama a sua palavra, ama a sua igreja, ama os irmãos, as irmãs, essa situação tem sido bem difícil e triste. Você não pode ver, não pode falar, abraçar pessoas que lhe são tão queridas, especialmente para o verdadeiro cristão, é um negócio de fazer chorar. Eu estou aqui com alguns irmãos, algumas poucas ovelhas pingadas aqui na igreja hoje, que fazem parte da parte técnica, né, do louvor, da transmissão, né, por isso, mas ao olhar a igreja vazia, em meio a cânticos tão bonitos que cantamos hoje, em meio ao desejo que esta aos nossos corações, ao olhar essa igreja vazia, eu sinto uma tristeza, um pesar no meu coração. E para nós que amamos ao Senhor e aos irmãos, não se trata apenas de um distanciamento social, mas também do distanciamento da comunhão, do amor, do carinho, do calor da igreja. A igreja, neste momento, está separada da comunhão do ajuntamento. No passado, podiam estar aqui, no entanto, a evasão de alguns crentes da congregação era um problema real. Hoje é interessante, alguns destes têm procurado saber quando poderão congregar novamente. Vai entender, esse tempo de crise parece que tem mexido com muita gente, tem mudado o conceito e trazido arrependimento deste pecado, qual a Escritura fala como um mandamento, como um imperativo: não deixemos de congregar. Mas no Novo Testamento, queridos, isso já podia ser visto desde a época do ministério do Senhor Jesus. Um episódio conhecido, por exemplo, depois de uma pregação do Senhor Jesus, muitos de seus discípulos deixaram de segui-lo. Esse registro está no Evangelho de João, capítulo 6, olha na sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 6, versos 64 a 66. Assim: contudo, há descrentes entre vós, diz o Senhor Jesus, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Mas observem essa frase, essa parte, quando ele diz, no verso 64, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Ora, em outro momento, nós ouvimos dizer que há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas que não conhecem o Senhor de verdade, não entrarão no reino de Deus. Ora, quem são estes que diz Senhor, Senhor? Pense comigo, seriam muitos que estavam na igreja, muitos que talvez estão na igreja hoje, mas que não conheciam o Senhor Jesus de verdade. Jesus diz assim, daqueles que ali estavam, que desde o princípio, quais eram os que não criam. Ele sabia daqueles que estavam próximos a ele. O verso 65 do Evangelho de João, capítulo 6, nos diz ainda, e prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. É possível que muitos tenham vindo a Jesus, mas na verdade por motivações diferentes, por qualquer outra motivação que não a conhecimento do Senhor, a transformação de suas vidas, uma conversão verdadeira, arrependimento verdadeiro dos seus pecados. É possível. E o verso 66 também diz, e esse eu quero chamar a atenção: à vista disso, diz o verso 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. Eu quero chamar a atenção de você
para esse verso. Há muitas pessoas que dizem assim: eu não vou à igreja, mas isso não significa que eu abandonei a Cristo, que eu estou distante de Deus. Eu estou distante da igreja. Aí diz um motivo qualquer e depois diz assim: mas eu não estou distante de Deus, eu continuo perto de Deus, faço minhas orações, canto meus louvores em casa, leio a minha Bíblia. Será que isso é suficiente quando nós olhamos para a Escritura? Será que isso é suficiente à luz da palavra de Deus? Amados, na igreja primitiva, o abandono da comunhão cristã geralmente estava associado à apostasia e ao abandono da fé. Pense nisso. E como isso era tratado na igreja naqueles dias? Esse afastamento da congregação, esse afastamento da comunhão, do meio dos crentes. Observe a atitude de João em sua primeira carta de João, lá próximo ao Apocalipse, quando se refere aos desertores como anticristos, e ainda acrescenta, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19, diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu vou repetir esse verso. 1 João, capítulo 2, verso 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Observe, eu vou repetir o que falei anteriormente: o afastamento da congregação, o sair do meio, se afastar-se da igreja, deixar a igreja, era associado aqui à apostasia, ao abandono da fé. Logo, não é possível, não é saudável, é extremamente perigoso quando alguém diz assim: olha, eu não estou indo à igreja, eu estou afastado da igreja, não tenho ido à igreja esses dias, mas a minha fé é a mesma, a minha fé no meu Deus é a mesma. Isso é perigoso. À luz da Escritura, isso vai ser um engano no seu coração, uma mentira no seu coração. Considere isso. Em Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Não vou ler esse texto, mas apenas mencionar um princípio que ali está. Paulo afirma que nos últimos tempos alguns apostatariam, ou seja, abandonariam a fé. Apostatariam a fé nos últimos tempos. É importante pensar aqui que os primeiros cristãos lá na igreja primitiva já entendiam estar vivendo nos últimos dias. Então, o abandono da fé dos últimos dias se referia também àqueles dias da igreja primitiva, onde pessoas distanciavam da igreja da comunhão, se afastavam da igreja da comunhão. A carta aos Hebreus, portanto, amados, é também uma carta de estímulo e exortação aos crentes a perseverarem no Evangelho. Veja, nós lemos perseverança nas boas obras, no testemunho, estímulo uns aos outros a perseverar nas boas obras, no testemunho, mas a perseverar na vida congregacional, na comunhão, no estar perto dos irmãos, no viver e sentir o calor dos irmãos, da igreja, do povo de Deus. O que diz Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3? Olha na sua Bíblia. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza. Olha o alerta, a exortação do autor de Hebreus. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Verso 2 diz:
Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, verso 3, observe: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Pense nessas palavras do autor de Hebreus, nesta palavra de Deus. Importa que nos apeguemos com mais firmeza à verdade ouvida, para que dela jamais nos desviemos. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E ainda em Hebreus capítulo 3, vire uma ou duas páginas da sua Bíblia aí. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 13, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha o alerta, esse alerta é para os irmãos, é para você, com relação à sua igreja, à vida congregacional sua, de sua família, a importância disso. Um alerta seríssimo da Escritura. Hebreus 3, 12, 13: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Verso 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Novamente ele traz esse princípio de cuidado uns pelos outros, de estímulo, de exortação uns aos outros. Qual foi a última vez que você lembrou do seu irmão que faltou o culto? Ou nesses dias que estamos há muitos dias, muito tempo sem congregar, irmãos que você não vê, qual a sua preocupação? Você tem orado por eles? Você tem orado por irmãos preciosos seus? Você tem tido esse cuidado com eles? Como será que eles estão, Senhor? Cuida deles, os faz perseverar. Qual o sentimento que você tem por seus irmãos? O texto que temos lido diz: tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quem sabe se muitos de nossos irmãos estejam com seus corações endurecidos pelo pecado, ou pelo medo, pelos anseios, pela falta de expectativa quanto ao amanhã, em meio a esta crise que temos vivido. E ainda em Hebreus, agora no capítulo 6, versículos 11 e 12, olhe na sua Bíblia, ele diz, Hebreus 6, 11 e 12: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, a mesma diligência para a completa, plena certeza da esperança. Verso 12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Observe a chamada à perseverança para a vida da igreja, para a sua vida, meu irmão, minha irmã, para você que começou a congregar, estava congregando, caminhando na igreja e talvez esteja com seu coração desanimado. Por fim, Hebreus capítulo 10, verso 25, amados, lembrem que todos esses textos parecem sinalizar que a deserção, o abandono da igreja era uma realidade naqueles dias. Contudo, o apelo da palavra de Deus era para que perseverassem. E aí então chegamos em nosso texto 10, 25: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes, novamente, a exortação, o estímulo: façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia, esse dia D maiúsculo, o dia do Senhor, se aproxima. A igreja de Deus, queridos, é a Assembleia dos Santos. O ajuntamento é o estar junto dos irmãos. O texto que estamos considerando nesta manhã é um mandamento que proíbe o crente de deixar de frequentar
é um mandamento que proíbe o crente de deixar de congregar com os seus irmãos, com as suas irmãs em Cristo. Neste caso, nestes dias que passamos, poderíamos dizer que este mandamento proíbe o crente de deixar de participar de momentos como este de edificação, ainda que online, ainda que transmitido pelo Facebook, pelo YouTube. Amados, isso tem a ver com preparação, requer reverência, mesmo aí na sua casa, no seu lar, implica na adoração ao Senhor nosso Deus, Senhor Deus que lhe dá o ar para respirar. Temos falado tantas vezes nos noticiários, durante esta crise de pandemia, onde muitas pessoas têm sofrido de enfermidade, alguns suas vidas têm sido tomadas, e antes disso, isso começa com a falta de ar, a falta do ar tão precioso para respirar. E o Senhor Deus diz na Escritura, na sua palavra, Ele corta a nossa respiração e nós morremos, mas Ele concedeu vida a você, Ele tem concedido ar para respirar, Ele tem concedido vida. Tem a ver, esse momento tem a ver com adoração ao Deus que nos dá vida, tem a ver com gratidão ao Senhor, louvor e adoração, especialmente gratidão ao Senhor. Adoramos por aquilo que Ele é, mas adoramos também por suas obras, por seus feitos, por seus cuidados em nossas vidas, dos quais a maior de todas as obras fora Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando sangue, pagando o preço, a dívida dos nossos pecados. Considerem isso. Integrar-se, fazer parte de uma igreja local, queridos, é ordem do Senhor Deus, não é uma coisa inventada por nós em nossos dias. Por outro lado, trata-se também de uma necessidade sua que precisa ser atendida, uma necessidade sua e minha que precisa ser atendida. É como nas palavras de um pastor antigo chamado A.W. Tozer. Preste atenção nisso, muito interessante. Nós enviamos aos irmãos num grupo da igreja um tempo atrás. Tozer diz o seguinte: se todos os homens da terra ficassem cegos, isso não diminuiria a glória do sol, da lua ou das estrelas. Se todos os homens se tornassem ateus, isso não diminuiria a glória de Deus. Em outras palavras, o Tozer está dizendo aqui que Deus não necessita da nossa adoração, do nosso louvor, né? Significa dizer que Deus é suficiente em si mesmo. Louvá-lo ou deixar de louvar não altera quem Ele é, não altera a sua majestade, o seu senhorio. Deus não muda em nada se você não louvá-lo, não adorá-lo. Nós, porém, você e eu, carecemos da sua glória. Nós precisamos dele, nós nos completamos nele, nós nos completamos em Deus. Se não há presença de Deus em nossas vidas, falta algo, um vazio eterno, enorme. Nós nos satisfazemos nele quando nós o amamos e quando nós o servimos. Nos satisfazemos em Deus. Não fazer, distanciar-se da presença de Deus, tem a ver com distanciar-se da igreja, do povo de Deus, é viver num eterno vazio. Distanciar-se da sua palavra, dos seus ensinos, do seu conforto, do seu consolo, da exortação da sua palavra, é viver num eterno vazio. Você já se perguntou por que devo frequentar uma igreja? A igreja é necessária por alguns motivos. Veja, para organizar a vida do crente. Esse organizar, entenda que tem a ver com a transformação das nossas vidas a cada dia, o processo de santificação que Deus faz em nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, a sua primeira carta, capítulo 14, verso 33, diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Tem que se colocar no lugar destes que estão edificados, exortados, consolados.
Aqui está a nossa necessidade. Há o que profetiza e há aqueles que ouvem a profecia, que ouvem a pregação, que ouvem o ensino da palavra de Deus, e eles são edificados, exortados e consolados. É uma necessidade minha e sua. Também para o crescimento do cristão, por meio da comunhão, por meio da adoração e do ensino, nós vamos crescer, amadurecer como crentes, como servos e servas do Senhor, e para mantermos acesa a nossa chama espiritual. Lembre-se daqueles dois ditados verdadeiros. Isso é uma verdade. Ovelha isolada vira petisco de lobo. Você já ouviu essa frase? Eu ouvi um tempo atrás uma igreja que servia ao Senhor. Ovelha isolada vira petisco de lobo. E uma outra frase: a brasa fora do braseiro tende a esfriar-se ou apagar-se completamente. Essas coisas naturais, elas podem servir como exemplo, né, da vida do crente, do crente que se afasta da igreja, se afasta da comunhão. Amados, esses tempos proibidos de reunir por meio de decreto, claro que obedecendo às autoridades constituídas, por conta dessa enfermidade, para tentarmos uma forma de tentar diminuir o contágio e tentar diminuir a enfermidade e que pessoas sobrecarreguem o sistema de saúde. Nós estamos distantes, mas nós temos esse instrumento. É o que o povo de Deus tem. Eu quero chamar a atenção para você para isso, lá na sua igreja, na igreja onde você congrega, aos irmãos de Monte Moriá especialmente, a você que congrega nesta igreja, mas também a você que congrega em outras igrejas, na sua igreja local. A importância de você estar atento ao horário da transmissão, por exemplo. No caso da nossa igreja, nós estamos fazendo a transmissão pela manhã, estamos fazendo um encontro por meio de um aplicativo chamado Zoom, onde podemos nos ver e conversar uns com os outros. E esse momento não pode ser olhado como um momento opcional. Eu, como crente, fazendo parte da igreja, impedido de congregar, impedido do ajuntamento, com esses instrumentos, pela graça de Deus, e olhar para isso e negligenciar e dizer: talvez eu participe, vou ver uma outra hora. Não, tem a ver com a sua comunhão com a igreja, a sua relação com a igreja, tem a ver com a sua relação com o Senhor Deus, que lhe dá vida, que é digno do seu louvor, da adoração, da sua família, especialmente por aquilo que Ele é, mas também por todos os benefícios que você e eu recebemos da graça de Deus. Considere isso. Um escritor chamado Philip Yancey nos oferece 4 motivos para irmos à igreja. 4 motivos para irmos à igreja. Deixa eu tentar falar para você aqui o mais breve tempo possível. Primeiro, vou à igreja por causa de seu dono, em primeiro lugar. Você não vem à igreja por causa do pastor primeiro, ainda que é agradável o pastor receber, né, você ouvir a mensagem. Você não vem à igreja primeiro por causa dos irmãos, ainda que é agradável a presença dos irmãos, aquele calor da igreja, aquela simpatia, aquele carinho, todo aquele amor que envolve a igreja. Você vem à igreja primeiro por causa do dono da igreja. Por causa do dono da igreja. A igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar uma espécie de vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades. Essas coisas acontecem naturalmente na igreja, mas a igreja existe especialmente para adoração a Deus, para adorarmos a Deus. Se falharmos nesse propósito, se a igreja falhar nesse propósito, a igreja fracassa em ser igreja. Pode ser qualquer outra coisa, uma reunião, um clube social, mas se o objetivo principal não for a glória de Deus, a adoração a Deus, a igreja fracassa como igreja. Deus é a razão que temos para frequentá-la.
Deus é a razão que temos para frequentar a igreja. Deus é a razão primeira que temos para estar junto dos irmãos e juntos alçarmos nossas vozes e adorarmos a Deus. Lembre-se das palavras do salmista, no Salmo 84, os 4 primeiros versos dizem: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Observe, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Agora ele diz: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Meu coração, a minha carne exulta pelo Deus vivo, o dono da igreja. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós vamos à igreja, participamos de nossa igreja local por causa do dono da igreja, que não é o pastor, é o Senhor Deus, é o nosso Deus. Em segundo lugar, Filipenses diz: vou à igreja por causa dos meus irmãos. Deus é quem escolheu as pessoas para fazerem parte de sua igreja local. Ele escolheu pessoas diferentes e pessoas por vezes complicadas para viverem juntas. E diga o pastor, né, que lida com situações com pessoas diferentes todo tempo, todo momento, dentro da igreja e muitas vezes fora da igreja. Mas eu quero chamar a atenção para as palavras do apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 28, para pensar um pouco nessa questão da relação com a igreja como motivação para estarmos aqui na vida congregacional, na vida da igreja, não deixarmos nossa igreja. O versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Observe isso. Essas são coisas que parecem ser agradáveis ao mundo. Esse tipo de relação, poderosos, sábios, gente de nobre nascimento, parece que é aquilo que o mundo busca para se relacionar, pessoas do mesmo nível, de outro nível. Você já ouviu essa conversa? Mas olha o que diz o verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Essa gente está na igreja, gente louca, segundo as palavras do apóstolo Paulo, gente fraca, tudo misturado, como dizem os jovens, tudo junto e misturado, na igreja, no meio do povo. Essa gente é que faz parte dos seus irmãos em Cristo. Verso 28 diz ainda: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Muitos da igreja são como estes, humildes, dentro do mundo, conhecido como a margem do mundo, desprezados. Deus escolheu. A questão toda aqui é que Paulo diz, a palavra de Deus diz que Deus escolheu. Deus escolheu. Por fim, o verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença, na presença de Deus. É o povo da igreja, é a gente da igreja, gente diferente, gente, algumas que você vai olhar e vai dizer, isso aqui é gente boa. Aí você vai olhar para outros, isso aqui é meio complicado, mas é seu irmão em Cristo, é a gente da igreja, é o povo da igreja. As igrejas locais do Novo Testamento produziram uma espécie de revolução social. Imaginem, amados, judeus e gregos, onde que essa turma se bicou, né? Conseguiu se juntar ali, se não pela graça do Senhor.
homens e mulheres, numa cultura em que a mulher era desprezada, era olhada como um ser inferior. E o Senhor Jesus vem e valoriza, diz que todas são importantes na igreja, que tem o mesmo valor na igreja diante do Senhor Deus. Escravos e livres, servos e senhores, que quando conhecem a Cristo e sua salvação, passam a caminhar na vida da igreja, eles são irmãos em Cristo, eles têm o mesmo valor diante de Deus. Gente de todo tipo, congregados por causa de Jesus, isso é igreja. Um outro autor chamado C.S. Lewis escreveu uma coisa interessante, muito interessante. Eu queria que você pensasse sobre isso. Ele diz o seguinte: eu me aborrecia muito com os hinos, disse C.S. Lewis, que considerava poesias de uma quinta categoria e com música de sexta categoria. Mas com o passar do tempo, percebi o grande mérito disso. Reconheci que os hinos estavam sendo cantados com zelosa devoção por um velhinho santo de botinas no banco ao lado. Então você percebe que não é digno de limpar aquelas botinas. Isso nos tira de nosso orgulho solitário. É como você está dizendo aqui, daquelas pessoas que parecem ser mais simples, mas que adoram a Deus com tanta convicção, com tanta profundidade, mas são simples, não são talvez como você, não tem a mesma linguagem, não tem o mesmo nível social, não tem talvez a mesma cultura, mas é alguém que sinceramente ama e adora o Senhor, e que está ali do seu lado, sentado no banco da igreja, é seu irmão em Cristo, seu irmão em Cristo, tem o mesmo valor diante de Deus, de você e ele. Vou à igreja por causa do dono, vou à igreja por causa dos irmãos. Em terceiro lugar, Filipe Yancey diz: vou à igreja por causa dos perdidos. Ela existe, a igreja existe para alcançar e acolher o de fora. Outro irmão, ele diz o seguinte: a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros dela, os que não fazem parte ainda membros dela, da igreja. A razão principal para que uma congregação seja unida e trabalhe, a congregação unida que trabalha junto, é alcançar o seu bairro, alcançar a cidade, alcançar o mundo. Em nosso caso, em Monte Moriá, por exemplo, nós temos um dos projetos, é a ação social, que precisamos fazer mais, fazer bem melhor. Não sei se vamos conseguir fazer esse ano por causa da crise, mas a igreja se une e trabalha também e especialmente em prol daqueles que não são membros dela, para que sejam alcançados com o evangelho da graça do Senhor Jesus. Em quarto lugar, vou à igreja por causa das minhas necessidades. Isso é legítimo. Não vá pensar que você só vai para a igreja por interesse. Tem essa frase aí? Na verdade, nós vamos para a igreja porque nós realmente nos interessamos por causa da nossa carência, da nossa necessidade. Nós somos necessitados de fato da presença de Deus, da graça de Deus que está ali no meio da igreja, das bênçãos de Deus que estão ali no meio da igreja. Não pense que isso é alguma coisa errada, não. Nós vamos à igreja por causa das nossas necessidades. Você não pode ser crente isolado da comunhão da igreja. Não tem como ser crente isolado, é impossível. Existem duas coisas que não podemos fazer sozinhos nessa vida. Eu vou dizer para você duas coisas. Uma é casar. Não dá para você casar sozinho. Vou casar comigo mesmo e tal, não tem como, né? E a segunda coisa é ser cristão. Não dá para você ser cristão sozinho. É impossível ser cristão sozinho. A igreja, ela foi criada por Deus para suprir as necessidades dos cristãos, especialmente as necessidades espirituais, mas também nesse cuidado de uns para com os outros, nós suprimos as necessidades materiais, a assistência, enfim, nós fazemos isso. E a maior necessidade, uma das maiores necessidades da ovelha, por exemplo, da igreja, de uma ovelha, é ser pastoreada. Veja que o autor de Hebreus capítulo 13, versos 7 e 17
diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai-vos dos vossos guias. Verso 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Pensa num tempo difícil para velar, cuidar, pastorear as pessoas, as almas dos crentes, como quem deve prestar conta, diz a Bíblia, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Toda ovelha, queridos, precisa ser pastoreada, precisa de um pastor, precisa de aprisco, precisa da companhia de outras ovelhas, não pode viver isolada. Daí, quando o pastor vai até você, quando o pastor exorta para que você não falte os cultos, ou nesses dias, para que você seja atento às transmissões, manda mensagem pelo WhatsApp, não pegue essas mensagens como se fosse uma mensagem qualquer, uma fala qualquer, alguma coisa que se passa para outro, que se brinca nas redes sociais. Não, olhe com seriedade. Isso tem a ver com a sua relação com o povo de Deus, com a igreja do Deus vivo, com a sua participação espiritual nessas coisas. Olhe com seriedade. Ou quando o pastor pergunta como você está, ou quando é em visita, não é para pegar no seu pé, é porque esta é uma tarefa que envolve a essência da igreja, o ser igreja. Se não houvesse essas coisas, ou se você está num lugar que não tem essas coisas, saia de lá, fuja de lá, porque como igreja é estranho, onde você não é pastoreado, onde você não recebe mensagem do seu celular, do seu pastor, para edificar a sua vida, onde não há transmissão da palavra de Deus, não há cuidado pastoral, não há um ensino da Escritura, não há necessidade da comunhão, do viver, do calor da igreja, você está talvez num lugar perigoso, num lugar errado. Essas coisas precisam estar presentes na vida da igreja, porque é a luz das Escrituras, está revelada na palavra de Deus. Mas deixe-me concluir, amados, pensando aqui que nós como igreja local temos nossos dias e horários definidos. Por exemplo, quando as coisas estão normais, pelo menos, né? O domingo às 9 horas da manhã é a nossa escola bíblica dominical. Meia hora antes há um momento de oração. Você lembra disso? Sente falta dessas coisas? Da escola bíblica dominical, término da escola bíblica, especialmente em nossa escola bíblica dominical, havia muitas crianças. Não sei se Deus vai nos permitir trazer essas crianças de volta, espero que sim. Quanta alegria. Eu lembro de um tempo, quando cheguei aqui em Monte Moriá, que havia uma, duas crianças. Eu dizia assim: não tem crianças. Faltava aquela alegria, sabe? Aquela coisa especial quando as crianças vêm à igreja, quando termina o culto, e elas só era permitido correr após o culto, viu? E aí corriam no templo, e aquela alegria, os filhos dos irmãos. Eu sinto tanta falta disso, tanta falta. Você sente falta disso? Os momentos de oração com os seus irmãos, aquele momento chamado momento Ana, orando pelos filhos. Nós temos o culto solene de domingo às 19 horas, que nesses dias a gente tem transmitido pelo Zoom, um encontro às 18 horas. Hoje vamos fazê-lo. Se você que está nos assistindo quiser participar conosco, eu envio o link para você. Entre em contato conosco, eu vou enviar o link do Zoom para você participar conosco às 18 horas hoje. Portanto, reunimos 2 vezes no domingo, e temos a reunião de oração, o culto de oração que acontece, ou acontecia, né? Nas quartas-feiras. Nós estamos também fazendo um encontro com o Zoom nas quartas-feiras, no aplicativo Zoom, que aqueles que vinham, pelo menos aqui no contexto da igreja, ou que já vieram, eles podem testemunhar de que eram maravilhosos, a graça de Deus, além ainda da reunião de oração da SAP nas terças-feiras às 16 horas. Eu estava lembrando dessas coisas para todas as irmãs que desejassem participar. Talvez as irmãs, algumas que não participavam, estão pensando: puxa, eu não fui em uma dessas reuniões de terça-feira, uma reunião tão agradável, que eu cheguei a participar com as irmãs aqui, muito agradável.
momentos de oração. Pense, considere toda essa comunhão, todo esse relacionamento, todo esse envolvimento do corpo de Cristo, dos irmãos, das irmãs. Como é que você, querido, pode ser estimulado ao amor, às boas obras, como temos aprendido na carta aos Hebreus, na palavra de Deus, se não estando com seus irmãos em Cristo? Onde é que você vai encontrar forças para continuar firme, como nós vimos na carta no início? Sejam firmes, sem vacilar na carreira da fé, se não na igreja. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. À medida que os evangélicos vêm crescendo no Brasil, as gerações dos evangélicos já estão começando a dizer alguma coisa como: eu sou evangélico, não sou praticante, porque meu pai era evangélico, nasci na igreja presbiteriana ou nasci na Assembleia de Deus, mas eu não pratico, eu não sou da igreja. O nome desse pessoal é, o pastor Augusto Nicodemo chama, é desigrejado. Como é que alguém pode se considerar cristão e ser desigrejado diante de tudo que nós ouvimos hoje? Como é possível, se a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo? Eles querem a Cristo, esses que chamam de desigrejados, mas não querem a noiva, não querem a sua igreja, a igreja de Cristo. Como é que é isso? Se você quer Cristo, você vai ter também a noiva, a igreja, vai se envolver com a igreja. Se você de fato quer ser um cristão, você não pode deixar de congregar-se, como é costume de muitos que desobedecem esse mandamento, que negligenciam essas coisas que têm a ver com bênção para suas vidas e a vida de suas famílias. Às vezes, é verdade, há limitações, empecilhos que realmente nos impedem de vir à congregação. Enfermidades sérias, por exemplo, a escala de um trabalho, de alguém que é escalado para trabalhar, não que se oferece para fazer extra, mas que é escalado para trabalhar, funcionários muitas vezes da saúde, etc., ou situações como estamos vivendo hoje, em meio a esta crise de enfermidade, de pandemia, nos impede de congregar, amados. E eu quero concluir com os irmãos nesta manhã, considerando as palavras que nós postamos inclusive no grupo, compartilhamos nos grupos do WhatsApp da igreja, do pastor Renato Vaz. Compartilhei em outros grupos também, talvez você tenha visto, mas quero concluir com essa fala, esse texto do pastor Renato Vaz. E diz o seguinte na sua postagem no Facebook: que saudade de congregar. Senhor, restitui-nos o culto público e perdoa-nos todas as vezes que o negligenciamos. E ele continua: precisamos nos arrepender dos nossos pecados e da negligência do culto público. Estamos com quase 70 dias sem reuniões presenciais, mais de 2 meses sem reuniões presenciais, e talvez isso esteja servindo para mostrar ao povo de Deus que não foram poucas as vezes que faltamos nossas reuniões por motivos bobos. Alguém tinha, como dizia minha mãe, uma dor na unha, não vinha ao culto, uma dorzinha de cabeça, uma enxaquecazinha, um resfriadinho, e não vinha ao culto, não participava do culto. Ele conclui, o pastor Renato Vaz, que Deus nos ajude e que depois dessa pandemia, o comportamento cristão quanto ao ajuntamento solene mude, que esse tempo de fato seja um tempo de tratamento do Senhor, especialmente para a vida do seu povo, da igreja, um tempo em que nossos corações sejam conduzidos ao arrependimento, a saudade, como diz o salmista, saudade de Sião, saudade da igreja, saudade do culto, a saudade da adoração,
a saudade do calor dos irmãos. Pense nisso, amados. Pense com bastante carinho nessas coisas. E por fim, as palavras também no Salmo 84, que fizemos menção há pouco, agora no versículo 10 diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Vou repetir, verso 10 do Salmo 84. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar às portas da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Em nome de Jesus, que Deus fale profundamente a sua família nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos. É um momento oportuno para pensarmos sobre isso. Pensarmos talvez no tempo de... se você não era aquele tipo que faltava aos cultos, né? Estava presente em todos os momentos, então rogar a Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu estava lá, eu tenho vontade, nos restitui a volta ao ponto público. Agora, se você de forma negligente, né? Você faltava às programações por qualquer coisa, você sabia lá no fundo do seu coração que aquela desculpa que você dava para o pastor lá: pastor, eu não fui por causa disso. Você sabia que aquilo não era sincero, não era verdade. É um momento oportuno agora de pedir perdão a Deus, pedir perdão deste pecado e dizer ao Senhor: Senhor, assim que voltarmos, assim que for autorizado eu voltar para a igreja, eu vou firmar um compromisso de participar sempre na presença do Senhor. Vamos orar? Vamos orar assim, falando com Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta palavra que ouvimos nesta manhã. O Senhor realmente toca os nossos corações, torna nossos corações sensíveis à Tua voz, nos faz recordar de momentos que nos foram tão preciosos, com a comunhão, na exortação, e que muitas vezes nós negligenciamos. Muitas vezes nós, ó Deus, não demos o devido valor à participação nos cultos. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e enche o nosso coração de fato dessa saudade santa de estarmos novamente congregados no ajuntamento, dando, Senhor, novamente a oportunidade, Senhor, de podermos participar do culto, ouvindo ao nosso redor as vozes dos nossos irmãos, todos unidos, unânimes em adoração ao Senhor, cantando louvores, adorando o Teu nome. Dá-nos a oportunidade de sentarmos como fazíamos um ao lado do outro e reverentemente ouvirmos a Tua voz, o ensino da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, abençoa-nos esta manhã com esta palavra, nós e as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora quero convidá-los a cantarmos mais um louvor ainda, o cântico que diz infinitamente mais. Minha parte técnica aqui já está posicionada, né? E aí você em casa também adore o Senhor. Adoremos o Senhor nosso Deus nesta hora com o cântico infinitamente mais. Cantemos. Sim,
graças ao Senhor Deus por esse tempo. O Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero, antes de orar encerrando, fazer aqui alguns agradecimentos, né? Trazer algumas orientações, especialmente aos irmãos da Igreja Presbiteriana Monte Moriá, mas agradecer aqueles que participaram conosco nessa manhã. Nós tivemos um probleminha, por isso começamos mais tarde um pouco, problemas técnicos para variar, né? E especialmente no YouTube. Então, não sei se você agora deve estar acompanhando a gente pelo YouTube, mas começou um pouco depois por conta dos problemas. Mas você pode pegar desde o início lá na página da igreja, tá bom? E você que está na página da igreja também, mesmo agradecimento. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, abençoe seu lar com esta palavra, que você possa estar considerando sobre esse tema. Não deixe a sua igreja, tá bom? Não deixe a sua igreja. E outros avisos também têm a ver com a assistência com cesta básica, com alimentos. Nós estamos aqui, eu estava observando ontem, a nossa cesta básica, a nossa cesta aqui do amor, né, a cesta da igreja, está vazia. Tem só uns poucos de alimentos lá, umas coisinhas, e a gente tem necessidade de passar isso para irmãos que precisam. Então, se você está nos ouvindo, deseja contribuir conosco, você vai fazer ali uma cesta básica no mercado, aproveite e olha, vou fazer aqui, comprar uns quilos a mais, levar para a igreja, lá para os diáconos, levar para os irmãos, para suprir a necessidade de outras pessoas. Aí você entra em contato com o irmão Valcei, o irmão Edson, e eles estão à disposição para pegar esses alimentos, tá? Trazer para cá e a gente fazer as cestas e dar para pessoas que nesse momento estão precisando, tá? Outro aviso é quanto às nossas contribuições. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs, louvar a Deus, queridos, pelo entendimento que os irmãos têm tido quanto a essa questão das contribuições, né? Obrigado porque os irmãos têm se mostrado fiéis, a gente tem conseguido pagar as contas da igreja, né? Enfim, e pedir aos irmãos que continuem nessa mesma perseverança, tá? Contribuição, olhando com seriedade essas coisas, a importância disso no Senhor, à luz das Escrituras. E se você tem suas contribuições, procure o nosso irmão presbítero Valdemir, que tem o número da conta lá, que você pode facilitar isso aí, ou o nosso irmão diácono Valcilei. O Valcilei está disposto a também passar na sua casa, pegar, e eles estão um ajudando o outro lá, ele e o presbítero Valdemir, tá? Então não deixe de olhar com seriedade essas coisas. O outro aviso importantíssimo é que hoje, logo mais às 18 horas, nós vamos estar nos encontrando no aplicativo Zoom. Será um momento devocional, a gente conversa um pouquinho e nós nos vemos, né, por meio desse aplicativo. Então, não deixe de participar conosco. Se você é de outra igreja ou não congrega, se for de outra igreja, tem que estar atento ao culto de sua igreja, viu? Mas se você não congrega e quiser participar conosco, entre em contato conosco, nós vamos enviar o link mais tarde, depois de meio-dia, lá para as 2, 3 horas, eu envio o link do Zoom, do aplicativo Zoom, e você vai poder participar conosco dessa transmissão via aplicativo Zoom. É aquilo que chamam de videochamada, né? Videochamada. Pois bem, também fazer um agradecimento especial aos irmãos, aos homens que vieram ontem para a manutenção da igreja, manutenção do templo. Nós estamos preparando a parte da frente, a pintura da igreja, e fizemos outras coisas, parte elétrica, outros serviços aqui, e foi muito bom. Eu quero desde já estender esse convite para outros irmãos possam estar conosco no próximo domingo, no próximo sábado, perdão, pela manhã, e a gente vai continuar essas manutenções que temos feito aqui. Temos almoçado por aqui, né? Tem uma churrasqueira que está à nossa disposição por um mês, viu? O presbítero Valdemir que não vê, está sabendo agora, né? Então, nossa disposição por um mês, tem feito um churrasquinho, uma comida aqui. Você pode trazer, quem sabe, uma carne, lá, uma linguiça, a gente assa um peixe e a gente come nesse momento. Mais do que as tarefas que temos feito aqui, queridos, é um momento de comunhão muito precioso, muito joia mesmo. Eu senti no meu coração a falta de alguns irmãos, senti mesmo falta de alguns irmãos. Queria muito que todos os homens pudessem estar juntos aqui, a gente pudesse estar juntos, tá bom? Mas não deu. Um aviso especial é que hoje é aniversário do nosso irmão presbítero Valdemir. Olha que alegria, né? Graças a Deus pela vida do nosso presbítero. Eu tenho dito aqui, sem demagogia alguma, que esses irmãos, esses
Adalto e Valdemir no conselho têm assim me ajudado muito, né, pela graça de Deus. Os oficiais da nossa igreja, Valdemir, Adalto, Valcinei e o Edson, são irmãos preciosos que têm servido nessa igreja. Olha que Deus concedeu à nossa igreja, queridos, a esses irmãos tão preciosos que têm nos ajudado. Que Deus os mantenha em humildade, em fidelidade, nessa disposição do trabalho. Ontem eu chamei a atenção do Edson, do Valcinei, que estavam na chuva ali, mas fizeram que não me ouviram, continuaram lá. Depois eu fiquei pensando que são diáconos, estavam lá fazendo manutenção aqui atrás, e é assim que são os irmãos. Graças a Deus por isso. Mais um abraço forte. Vamos orar pelo nosso irmão presbítero Valdemir. Esteja orando por ele, pela sua família Meg, né? A Margarete. Deus muitos abençoe. E outros, você faz aniversário também essa semana, fez aniversário, que Deus muito abençoe a sua vida, tá? Eu vou orar encerrando esse momento, mas antes eu quero convidar duas pessoas especiais que estão nos ajudando, três pessoas especiais que estão nos ajudando, só para aparecer aqui rapidinho. Chamar aqui a Jéssica, a Amanda e a Emily, né? Estão aqui para vir aqui rapidinho, só para aparecer, dar um tchauzinho para os irmãos, depois nós vamos orar encerrando. Aqui Amanda, Jéssica, Emily nos ajudaram. Não sei se o louvor saiu melhor hoje, mas saiu melhor não foi por minha causa, foi por causa delas, elas que se dispuseram a estar aqui hoje. Tá? Estão ajeitando o cabelo, penteando antes de chegarem aqui, né? Mas vem aqui, vem. Está, olha. Aí, está dando para aparecer? Um tchauzinho aí para os irmãos. Isso, Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Eles nos ajudaram com o louvor nesta manhã. Vamos orar, queridos. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você, sua família, mais uma vez, nesta manhã de domingo. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, te damos graças, Senhor, por tua bondade, tua misericórdia que nos assiste, que nos acompanha nesses dias que são dias maus, dias difíceis. Queremos te louvar por esse momento que o Senhor nos concedeu, na tua presença, ao redor da tua palavra, aprendendo, Senhor, ouvindo a tua voz. Obrigado, Senhor. Edifica nossas vidas, traz o teu consolo, conforto, a alegria do Senhor que nos fortalece, traz as nossas famílias aos nossos corações. Abençoa todos os amados que estão participando conosco, aqueles que assistirão em outro momento essa transmissão, esses vídeos, tanto pelo YouTube quanto pela página no Facebook. Que a tua graça os alcance e alcance muitos outros. Abençoa as outras igrejas, os amados pastores que têm se empenhado em pregar. Alcança vidas, Senhor, alcança a vida das pessoas, ó Deus. Salva, traz ao arrependimento, traz a conversão verdadeira, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero orar especialmente por aqueles que participam conosco nesta manhã. Que o Senhor venha com as tuas bênçãos, com a tua graça, trazendo o consolo, o conforto do Senhor, trazendo a alegria do Senhor ao seu lar, trazendo confiança e esperança em Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Não permita que falte o alimento, suprir das necessidades na vida daqueles que nos assistem nesta hora. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, clamamos ao Senhor. O Senhor é poderoso para fazer, como cantamos, infinitamente mais. Abençoa, Senhor, o lar de cada irmão, cada amigo, ó Deus, que nos assiste, que participa conosco nessa manhã. Que a tua graça seja conosco, expor da tua vontade. O Senhor nos permita reunirmos logo mais por meio do aplicativo Zoom, ó Deus, e possamos ver outros irmãos, ó Deus, no final do domingo, às 18 horas. Também abençoa ainda nossas próximas transmissões, livra desses problemas técnicos que têm surgido. Nós precisamos da tua graça. Nós oramos confiantes em receber essas coisas e muitas outras que o Senhor sabe que são nossas reais necessidades. Nós talvez não estamos apercebidos, mas temos esperança que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós oramos então em nome do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém.